Seja bem-vindo ao nosso canal. Seja bem-vindo ao Portal Difusora. Ao entrar no nosso canal, dê o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações. A Difusora FM apresenta Direito de Trânsito. Direito de Trânsito, com Ronaldo César. Bom, amigos, estamos aqui na Rádio Difusora FM para falarmos aqui de direito de trânsito. Aí, ô Matheus, cumprimentando, né, em primeiro lugar aqui os ouvintes da Rádio Difusora FM, que é sempre um prazer aí, pegar o chavão aqui do Matheus, é sempre um prazer, né? Aí o Matheus vai falar o quê? O desenho ficou legal, viu? Ficou. Aí é um prazer estar falando aqui com vocês, mas aí para esclarecendo algumas coisas, passou agora, né, terminou a semana do trânsito, né, para esclarecendo algumas coisas, tal. Mas o Ronaldo lá e tal aposentou na polícia, né? Não podia estar falando do trânsito. Posso, é direito do trânsito. Né? E minha motivação é advogar, e principalmente no trânsito, né? E a diferença? Aí vou falar da diferença. Mas aí quem é responsável pela semana do trânsito? Tem gente que pensa, né, Matheus? É a polícia. A polícia é a dona da semana do trânsito. Não, ele tá brigando. Não tá, não. Pelo contrário. O sargento Paulo Henrique é amigão meu. Fizemos uma parceria lá. Isso, inclusive tem lá o nome da Polícia Militar na faixa, né? Nós propomos pro sargento Paulo César. E que cara mais bacana, né? Assim, né? Muita gente boa, foi muito educado, né? Se propôs lá o Cabo Pedroso, né? O Cabo Pedroso, o Herman, né? Agora é o Cabo Pedroso. Aí ele se propôs a tirar foto lá com nós também. Que legal, né? Nós estamos juntos aí. E outra coisa, eu não deixei de ser policial militar, não. Continuo policial militar, mas vou advogar, né? É outra fase, né? E a Semana do Trânsito lá fala sobre a prevenção. Olha, se a Rádio Difusora fizer a Semana do Trânsito, a Polícia Militar fizer a Semana do Trânsito, e outros órgãos aí que queiram fazer a Semana do Trânsito, né? A autoescola queira fazer a Semana do Trânsito, ou qualquer outro órgão aí, um despachante queira fazer a Semana do Trânsito, é bem-vindo lá, fala exatamente isso, que é a divulgação, né? Então a ideia é essa, né? A ideia não é outra. E falando nisso, o nosso assunto aqui também, como nós falamos da Semana do Trânsito, é os 23 anos do CTB, Matheus. Aniversário do CTB. Isso, canta parabéns pro CTB. Tem parabéns aí, né? Deixa pra depois, deixa. E ele também não vai querer soprar velhinha, não vai adiantar nada. Não vai adiantar, não. Você vai cumprimentar o povo aí, Matheus? Claro, e eu confirmo as palavras que você disse aí. É com muita alegria, com muito prazer que a gente tá aqui juntos mais uma vez através da Difusora para trazer informação, para trazer prestação de serviço e, acima de tudo, utilidade pública. Isso. Aqui no Direito do Trânsito. Isso, muito bem dito, né? E olha aqui pra ver. Os 23 anos, mas foi dia 23 de setembro. Hoje é que dia? Hoje é 29, né? 29, né? 30, isso, né? 30. 30, né? Isso. Tem no ar aqui, 30, né? 30 de setembro. Mas aí ainda tá em tempo ainda, né? Você não deseja um feliz aniversário lá até uma semana... eu faço aniversário isso. É assim, uma semana antes e uma semana depois, tá valendo. Antes tarde do que nunca, né? Vamos dar parabéns pra ele agora. Então, aí pra falar sobre o aniversário do CTB, né? Aí o Código de Trânsito Brasileiro, que é CTB, né? Eles falam, o que é esse negócio? Será que é de comer? Não, né? Se fosse, né? Mas é o Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, né? Que é a Lei 9.503, de 23 de setembro de 97. Por isso tá fazendo aniversário. Mas aí, Matheus, antes do CTB, não tinha nada. Não existia nada. Era terra arrasada, tinha só os dinossauros. Não. Antes do CTB tinha outra lei, né? Que lá era instituído, né, pela Lei 5.108, Matheus, de 21 de setembro, foi de setembro também, de 1966, que era o Código Nacional de Trânsito. Aí foi diferença pouco, né, 21 para 29. Não, 23, né, o do outro, né, do trânsito brasileiro. Mas mesmo assim ficou perto. Mas eu tô falando assim, a mudança, olha pra ver,
Se tivesse adiantado a mudança, o aniversário continuaria. Continuaria o mesmo. O aniversário é. Mas olha aqui pra você ver, esse código aqui nacional de trânsito, ele era de 1966. Onde estava 66? Quer dizer, em 97 que mudou. Muito tempo. Nessa época ele rodava os veículos que a gente falou no programa anterior. Os veículos que hoje estão com as suas placas pretas. É verdade, placa preta. Olha pra ver. Porque de 66 a 97, 30 anos, você que é bom de matemática. É mais ou menos mais isso. ou menos isso, 30 anos, né? Aí por que mudou para Código de Trânsito Brasileiro? Porque para diferenciar do outro, que o outro que era Código Nacional de Trânsito. Eu tinha até um livrinho lá, não sei se ainda tem, eu tenho que procurar lá na minha estante lá, que é o seguinte: o Código Nacional de Trânsito era um livrinho bem fininho. Aí tem algumas coisas aqui que eu achei interessante. Mas você leu lá o Código Nacional de Trânsito? Aí na época lá eu li, né? Eu já tava na polícia, né? Na época, inclusive, eu trabalhei com o Código Nacional de Trânsito. Olha como é que tá ficando velhinho, né? O código e eu, né? Mas aí eu cheguei a trabalhar. Naquela época, olha pra você ver, nós prendíamos as pessoas por falta de habilitação, Matheus, e levava preso, algemado mesmo, pra fazer flagrante de falta de habilitação. Então era prisão, cabia prisão. Mas não ficava preso, não ia pra cadeia, mas ia lá na delegacia preso, né? E uma coisa também que chamava atenção no Código Nacional de Trânsito era isso aqui, aos municípios era facultado, né, aqueles com mais de 200 mil habitantes, um conselho municipal de trânsito, quer dizer que os municípios tinham mais de 200 mil, com representantes nomeados à livre escolha do prefeito. Que coisa, né? Naquela época, né? Ainda existiam os conselhos de trânsito nos estados, que hoje isso não existe, nem nos municípios, conselho de trânsito, e muito menos nos estados. O artigo 71 do Código Nacional de Trânsito dizia que era vedada a habilitação na categoria profissional ao liberado condicionalmente, né? Que tinha sido condenado por prática de crime contra costume e patrimônio. É isso aqui que o Bolsonaro tava querendo com essa nova lei para colocar no Código de Trânsito Brasileiro. Aí você mas de onde que tirou isso? Aí já tinha lá no Código, né? Eu acho que o Bolsonaro lembrou, né? O presidente lembrou que aqui no Código Nacional de Trânsito tinha esse artigo. Quer dizer, o cara saía de condicional lá da cadeia, aí ele tava de condicional na rua. E se ele fosse um ex-caminhoneiro, um motorista de ônibus, ele não poderia trabalhar, Matheus. Olha só. Porque ele teria a carteira dele suspensa. Ainda mais se fosse crimes contra o costume e patrimônio. Mas o que é crime contra o costume? Esclarecendo aqui, aqueles crimes que tem a ver com abuso sexual, né? Estupro, atentado ao pudor, rufianismo, essas coisas. E o que é crime contra o patrimônio? Furto, roubo, né? Aí é contra o patrimônio. Outra coisa que eu achei assim, bem interessante no Código Nacional de Trânsito, nós estamos falando aqui dos 23 anos do CTB e sua evolução, né? Então, se falando de evolução, tem que falar lá do passado, né? Verdade. Como veio evoluindo. Aos menores de 18 anos de idade, Matheus, poderia ser concedida autorização para dirigir. Era uma CNH? Não, era uma autorização. Eu tinha, Matheus. Autorização para dirigir. A autorização tinha validade de quanto tempo? Então, ela era a mesma validade da CNH. Legal. Mas eu consegui, porque eu tinha uma mobilete na época, eu já contei isso aqui, né? Então aí eu consegui uma autorização para dirigir. Porque eu ainda não tinha CNH, a título precário. O que é título precário? Sabe o que é? É que ainda não é definitivo. Não, é porque título precário é quando não tem outra coisa para pôr no lugar. Ué? Ué. Inclusive lá, eu sou professor. Tinha categoria? Eu sou professor de português a título precário, sabia? Eu tenho a carteirinha, inclusive, lá da Secretaria de Ensino. Mas título precário porque se não tiver outro, ué. Essa autorização, ela constava a categoria também? Ou não, era só autorização para dirigir veículos, e vinha 50 cc, cilindradas que vinha escrito. Tá. Porque não podia dirigir moto, não. Entendi. Era só. E, inclusive, outra coisa interessante nessa autorização, sabe o que era? Que poderia ser menor de idade. O menor podia ter autorização para dirigir. Nessa nossa nova, no CTB, o menor já não tem isso, né? Mas isso aqui, eu também já falei que eu concordo, que é o seguinte, seria interessantíssimo ter essa autorização para dirigir aos menores, né? Menores que eu digo assim, de 16 anos, né? Que hoje o menino de 16 anos, ele tem capacidade, né? E ia evitar uma série de problemas, com o menino com 16 anos, ele fica doido para dirigir, ui.
a apreensão da CNH naquela época. Olha que causava a apreensão da CNH. Você vai ter rio, ué. Violar taxímetro. Cobrar acima da tabela. Era apreendia a CNH. Se o taxista tava lá e cobrou acima da tabela lá, mexendo no taxímetro, ele perdia a CNH. Nossa. Nada a ver, né? Não, nada a ver não, porque também não podia cobrar mais. Mas seria outro tipo de crime, né? Ele tá lesando o cliente, uai. Aí não tem nada a ver que eu falo com o trânsito, de recolher a CNH. Agora, como nós falamos aqui do Código Nacional de Trânsito de 1966, né, da Lei 5.108, agora nós vamos falar das mudanças aprovadas pelo Senado, que é coisa quente, né? Você acabou de ser do forno, né? Até você me falou, vamos falar sobre isso aí, né? Lembra, né? Foi. Então, aí que é a PL 3267, 2019. Aí tem algumas alterações, que tem várias alterações, mas nós vamos falar algumas aqui, que é a extensão da validade da CNH e o aumento no número de pontos. Nós até já discutimos antes aqui. Foi. Discutimos não, né? Citamos, né? A validade da CNH, o candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, por psicólogos e médicos. Já era assim, né? Mas aí agora o que mudou nisso aí, que os médicos, os psicólogos vão continuar atuando, mas o que mudou? Quando houver isso aqui não tinha, ó, indícios de deficiência psíquica ou mental ou progressiva de doenças que possam diminuir a capacidade de conduzir veículo, nos prazos, poderão ser diminuídos pelo perito examinador. Entendeu? Por exemplo, se a pessoa tem uma doença degenerativa, qualquer coisa lá, ele já põe lá que ela vai ter que... vai constar no prontuário dele. Isso, que não tinha, né? E hoje tem, hoje não tem não, vai ter, né? Quando for aprovado. Que ainda não foi sancionado pelo presidente, mas vai ser, né? Pelo presidente. O prazo para a validade da Carteira Nacional de Habilitação aumentou. Para quanto tempo? 10 anos. Mas para todo mundo? Não. Para todo mundo, não. Para quem tem menos de... A idade agora você me apertou. Eu pensei em falar... Chuta! Eu pensei assim, ele vai perguntar para que tipo de categoria. Eu tinha pensado que uma resposta bonita ia falar assim, para motorista profissional. Não. Aí agora vem com a idade... Para quem tem menos de... De 40 anos. Mais. 50? 50 anos. Eu completei lá os 5.0. Levei ferro. Eu já vou comer, eu já entrei levando ferro aqui, ó. Olha aqui, ó. 5 anos pra mim. Pra mim continua 5. Eu não vou ter 10 anos, vou ter o gostinho. Então. Não pode. Pra quem tiver 50 anos de idade, 5 anos, né? Que vai continuar, né? A cada exame é feito depois uma avaliação, né? Há casos de pessoas que acabam diminuindo ainda de 5 para 3, né? Então, mas 5 anos pra quê? Mas aí tem também. Mas aqui, ó, de 50 anos até 70, essa idade limite é 5 anos. Acima dos 70, aí é 3. Então, pra quem tem... Mas aí aqui, ó, nós voltamos aqui, ó, no... Quando houver indício de deficiência física ou psíquica, eu tô ficando meio doido aqui, eu vou piorar, doido já é, né? Ficar mais. Aí vai piorar, o que vai acontecer? Eles vão diminuir esse tempo, nem os 5 vai ser. Entendi. Né? Deixou esse escapatório aqui. Pontos na carteira. Aumenta o limite de pontos. Para condutores profissionais passa a 40 pontos. Aí, vírgula. Para os demais... Aí eu tô no meio aqui, que não teve idade não. Se tivesse idade é outro problema. Depende de quantidade de infrações gravíssimas. Entendeu? Para os demais. Aí depende. Se eu não tenho nenhuma infração gravíssima, quantos pontos eu vou ter? 40. Se eu tenho uma infração gravíssima, quantos pontos eu vou ter? Menos, né? Menos pontos. Aí vai baixando de 30, 20. Pra quem tiver 2 ou mais infrações dessa gravidade, é 20 pontos. Aí tem 2 gravíssimas lá, e 20 pontos. Mas ainda não ficou ruim não, eu acho, né? Porque pensa bem pra você ver, gravíssima, né? Uai, né? Tem que ser uma coisa... Como o próprio nome já diz. Uma coisa gravíssima. Uma coisa gravíssima. Mas eu achei que não ficou ruim, não. Por quê? Para os motoristas profissionais lá, de qualquer forma, 40 pontos. Mas por quê? Porque os motoristas profissionais, cara, nossa, né? O cara tá dirigindo. Dia deles, né? O cara tá dirigindo. Nós já falamos aqui também, citamos, né? Que o motorista profissional ali, ele vai acabar levando, né? Vai ter esse problema. Outra coisa aqui que eu acho que fica, assim, deu uma diferencinha, mas quase ficou na mesma.
torna as multas leves e médias, pode ser transformadas em advertência no prazo de 12 meses. Uai, mas isso aqui já tá, velho. Isso aqui você já sabia, não sabia? Já, a gente já tinha comentado num programa anterior. Uai, então, pois é, aqui ó, torna as multas leves e médias em advertência. Uai, se torna elas, mas elas já estavam lá, elas já eram leves e médias, né? Então eu acho que não mudou nada. O que mudou? O texto determina que 180 dias para aplicação da penalidade. Mas era assim? Não. Pelo seguinte, você te recebia lá na sua casa a autuação. Aqui porque eu falo é do direito do trânsito, né? Igual nós falou aí, não tô falando como polícia aqui não, porque o polícia, ele vai lá atuar ali, ele vai coibir, né, a infração. Eu não, eu defendo, né? Agora eu tô do outro lado, né? Do outro lado da moeda, eu tô defendendo. Não contra, nunca contra, não sou contra nunca o agente, mesmo porque o agente ele é necessário, gente. Ah, não, a polícia me multou, tô triste, nossa, eu vou morrer, vou chorar. Não, o agente é necessário. Pensa bem se não tivesse o agente ali pra atuar, pra coibir. Ué, todo mundo dando cavalo de pau, todo mundo andando bêbado. Ia ser uma bagunça. Ia ser igual aquele vídeo lá os árabes lá. Não, mas lá ainda tá controlado, tá do jeito louco deles, tá bem controlado. Funciona a grosso modo, do jeito deles não funciona. Do jeito deles. Mas eles também... há uma legislação, apesar daquilo pra com certeza. Pra gente olhar assim, parece que tá bagunçado, mas tem algum controle, tem, não é possível. Algum controle tem, realmente. Então, aí lembrando aqui, eu até queria falar sobre isso também, ô Matheus, não sei se você me permite aí, mas o caso é o seguinte, olha pra ver. Tipo assim, ó, teve casos, até pessoas aí que eu gosto muito aqui, tem muitos amigos aqui em Fortaleza, e teve caso aí de um cidadão aí, gente fina, gente boa, sabe, cara trabalhador, até então, quando aconteceu esse fato, eu não o conhecia, porque eu conhecia pouca gente aqui, então ainda não conhecia, não conhecia ele, mas o que acontece? Aí nós paramos ele lá, e foi até uma denúncia, né, aí como... Teve denúncia, eu fui lá verificar, abordamos, ele teria bebido um pouco, né? Um pouquinho. Aí o que acontece? Na hora que chegou lá e viu que ele realmente estava embriagado, parece que já tinha batido o carro, aí eu tive que tomar a providência. Ah, você tomou essa providência chambão, achando que você estava fazendo um serviço excelente, estava fazendo um serviço bom, né? Porque aconteceu, né? Mas assim... com alegria, felicidade, ele tá levando ferro ali. Não, nunca. Isso não. Que eu acho que nenhum agente fica feliz de multar. Ué. Ninguém fez, não é doido aí? Ninguém fica feliz de multar. Ué. Que loucura é essa? Né? Mas já faz até com dor no coração. Mas como é que faz? Né? Ali no caso foi uma denúncia. Com certeza a pessoa estava observando ali se eu iria tomar providência. Que não, gente, ó, quando a polícia tá apertada ali, não tem jeito aí. Né? Ué, tá ali, o denunciante denunciou, tá ali esperando a providência. Pensa bem, se você é o denunciante, você ficaria feliz do polícia ir lá e não fazer nada? Você ia suar. Eu tenho um modo de pensar muito diferente dessa questão de denúncia. Eu acho assim, ó. De modo geral, certo. Tem gente que fala assim, me denunciaram sobre isso, me denunciaram sobre aquilo outro. O problema não é a denúncia em si, eu acho que o problema é o erro. Porque se ser denunciado, você está sujeito a isso. Agora, se o agente foi lá, fiscalizou e tá tudo certo, tá beleza. Então eu penso assim, eu não vou xingar quem me denunciou, porque se eu não tiver... quem não deve não teme, aquele isso. Sabe, né? Isso que você tá falando aí é o que nós acabamos de falar aqui em off. Porque a gente vê, é muito crucificado às vezes o denunciante. Aí às vezes a pessoa tá vendo uma coisa errada e perde até a motivação de denunciar, que fala assim, se eu denunciar tal coisa eu vou estar sendo errado. Vai me culpar, eu que vou ser o culpado. Eu vou ser o culpado, mas não, o problema é o erro em si, talvez, num caso como esse, a pessoa às vezes fala assim, mas eu denunciei, o rapaz ficou ali sem o carro. Ficou com raiva, né? Ele tomou uma multa e tudo mais, mas se você não denuncia e ele bate o carro, morre, cara, é pior, né? Mata alguém, atropela uma criança, né? É verdade. Tem que pensar. Então, e nós acabamos de falar em off aqui, né, sobre integridade, né? Eu prezo muito a falar, mas ninguém gosta de integridade. Uai, pode até não gostar, não tô nem aí, eu vou continuar íntegro, né? Eu tenho que ser íntegro, eu tenho que falar. Nós temos que ser íntegros até quando não tem ninguém nos observando. Isso. Eu falo sempre isso. Não adianta a pessoa pregar uma integridade
para um monte de gente ali e depois te vendo, fazer diferente. E fazer diferente. Você tem que ser aquilo que você é, mesmo que ninguém esteja te observando. Isso, verdade. Isso é integridade. E integridade também é reconhecer. Por exemplo, se eu bebi, tava dirigindo lá, alguém me denunciou, eu não vou ficar com raiva do denunciante, que eu tenho que ser íntegro comigo e com ele. Isso. Porque realmente eu tô errado. E é uma coisa que é amplamente divulgado, todo mundo sabe. A partir do momento que você faz, você tá assumindo o risco. Verdade. Não tem como você falar assim, eu não sabia que era proibido beber e dirigir. Aí também é demais, né? Então, e a integridade tem outra face dela, sabe qual que é? Tipo assim, ó, o policial também, eu acho que não tem isso aqui, mas falando assim, ó, eu sou o policial ali, já aconteceu comigo, eu era amigo dos advogados, aí eu faço a multa lá pro Joãozinho. O Joãozinho fiz a multa e ele ainda ficou bravo comigo, aí eu peguei e fiz as multas do que deveria ter feito, aí o Joãozinho procurou o advogado Zé. Aí o advogado Zé foi lá, defendeu e ganhou. Uai, paciência, né? Uai, então tá certo. Isso quer dizer que o Joãozinho não errou? Não. Pode ter deficiência no auto de infração, pode ter deficiência na notificação. Envolve uma dinâmica ali, a circunstância. Circunstancial. Né? Todo mundo tem direito à ampla defesa. Isso que a gente já falou aqui em outros programas sobre a ampla defesa e o contraditório. Se você conseguir provar, então você está tranquilo. Nem é provar o erro da administração. Isso, não que ele não errou, ele errou. E é um direito da pessoa. É um direito de se defender, né? Seu. Não é que você tomou uma multa ali e você vai voltar pra casa com a cabeça baixa e fala assim, meu Deus, agora é só pagar mesmo e perder os pontos. Não, como é que eu esqueci o ditado lá? Gente, é um negócio assim... Eu tô igual o Chapolin pra lembrar dos ditados. Eu sei que é quem peleja, é um negócio assim, ó. Quem persevera. Persevera quem peleja, é um negócio assim. Tô igual o Chapolin. E mosca fechada não entra boca. Mosca fechada não entra boca. Então, aí você falou até adiantou o assunto aí de novo. O Matheus é incrível, adiantou o assunto. Mas é bom aí, essa interatividade é boa por isso. Olha aqui pra você ver, você já adiantou o assunto. Mas o que acontece? Essa igual nós falamos aí, o fato da pessoa ter a ampla defesa e o contraditório, até o agente de trânsito tem que ficar feliz, sabe por quê? Porque ele também pode ser acusado, como eu fui. Lembra aqui, do ditado dos gaúchos, não tá morto quem peleia. Não tá morto, tem que pelear. E você adiantou o assunto, que legal que você adiantou o assunto. Mas olha pra ver, até eu mesmo já fui processado, né, e tal. Tudo bem, aí eu tenho que exercer a ampla defesa do contraditório, e qualquer agente também que for processado, ele tem o direito, né? Que bom que tem ampla defesa do contraditório. Na polícia lá, às vezes, né, tinha alguns militares, por que tem esse negócio de artigo 500, ampla defesa do contraditório? Eu falo, meu amigo, pra te atender também. Todos nós estamos sujeitos a isso, todos. Todos nós, ué. E não só na questão trânsito, mas em tudo na vida. Todo assunto, na vida inteira. Ué. Igual eu falei, se alguém falar que eu sou feio, eu recorro pra ver se eu sou bonito, né? Ou pelo menos, mais ou menos. Falar, você é feio. Eu falo, não, peraí, eu vou recorrer pra ver se eu sou bonito. Feio também não, né? Eu falo assim, não. É feio não, né? Feio. Feinho só. Mas aí já tem, né? Mas aí o que acontece? Aí você adiantou o assunto aqui, mas nós vamos falar, né? O reconhecimento do cometimento da infração, olha aqui, o que você colocou na lei, é custoso. O reconhecimento do cometimento da infração sem apresentar recurso, tá agora nessa nova proposta aí que foi aprovada. Sem apresentar recurso, quer dizer, você não pode apresentar recurso, não pode exercer ampla defesa. Terá desconto de 40% do valor da multa. Uai! Então se você não se defender, você vai ganhar desconto. Então, tá errado? Tá, né? Porque a ampla defesa, como nós já falamos aqui, citamos, né, no outro programa, a ampla defesa e o contraditório é um direito do cidadão dele exercer.
Aqui eles não querem que ele exerce. É. Aqui, ó, que engraçadinho, ó. O reconhecimento do cometimento da infração sem apresentar recurso. Não quer que apresenta, Aí não. É como se oferecesse uma vantagem. Aí é pra que a uma pessoa- vantajona, né? 40%. Você oferece uma vantagem pra pessoa não exercer um direito que ela tem. Uai, não pode aí. Aí tem gente que fala assim, mas isso se eu fazer o recurso e perder do meu jeito? Não importa. É tudo Não importa, eu mas já tem ia que dar os pagar 40%. Eu entendo assim, tem que dar os 40% independente de você fazer o um recurso ou não. pagamento à vista, por exemplo. Aí assim, tudo ó, bem, né? aí vale, né? Mas isso aqui eu acho que vai ter debate aqui, isso aqui até lá no Supremo, porque eles já aprovaram na Câmara, aprovou no Senado, voltou lá para a Câmara para aprovar de novo e para a sanção do presidente. Indo para a sanção do presidente vai sancionar, mas isso daqui os advogados vai querer matando, isso aqui é certeza aí. Uai, então quer dizer que ampla defesa é essa e contraditória que você pode ter, que se você pagar você tem 40%, se você exercer o recurso e for lá pagar, eles não vai te dar os 40%. Estão falando assim, ó, você não recorre, você tem 40%. Não pode. Inclusive, no próprio código, tá falando lá, você pode pagar e recorrer. Então, aqui no caso, ó, se você não apresentar esse recurso... Pra pegar esse dinheiro de volta, deve dar um trabalhão, hein? Não, dá trabalho, mas não é esse trabalho. Mas o problema, sabe o que é? Que eu noto, isso aí é comum ao brasileiro. O brasileiro, ele não quer o trabalho. Por exemplo, igual, você sabia que aconteceu... Ó, e foi muito dinheiro. E, inclusive, tem aí o site de notícias falando sobre isso. Que as pessoas que pagaram, foram lá e pagaram, estava errado o preço do seguro. Aí foram lá e pagaram questão de, não lembro quanto que era, 80, 90, 100, não sei, alguma coisa assim que eu não paguei. De uns 20 reais. Mais, muito mais, velho. O que é o entendimento aqui? Como que você não pode apresentar recurso? Esse sem apresentar recurso, você vai lá, paga a multa e recorre. Uai. Agora aí, será que eles vão querer colocar que se você pagou a multa, você não vai ter direito ao desconto? Não existe isso aqui, uai. Então você não pode recorrer? Se inclusive era previsto, só vocês tiraram essa previsão. A previsão de você pagar e recorrer? Então eu não entendi isso aqui muito bem. Acredito que isso aqui não vai dar certo, não. Mas como você falou aí até sobre isso, né? Você adiantou o assunto aí. A lei do farol baixo, que é andar na rodovia, mudou também. Mudou não, vai mudar, né? Não foi sancionado. Aí por isso que eu não gosto de falar, a gente fala como se fosse sancionado. A lei do farol baixo, somente para rodovia com pista simples. Entendeu? Aquela pista que não tem terceira faixa e tal. Onde tiver... Mas aí também ficou... Aí você vai apagar, desligar, apagar, não, desligar. vai ficar aparecendo pisca-pisca de Natal. Então, ali é duplicada, né? Ali não é. Quer dizer, né? Mas eu acho que é por causa da imigrantes, aquelas rodovias muito cheias, né? Então não vai ser necessário. Então, aí só pista simples. Veículos que saírem de fábrica sairão com luz diurna, que não é o farol baixo. É aquela luz diurna, sabe? Que já vem. Que inclusive já tinha aquele... tipo um farolzinho lá embaixo, sabe? Já vai sair, os veículos vão sair daquele jeito. A questão da documentação. O comprador agora... quem comprou, eu comprei o veículo do Matheus. Eu tenho 30 dias para transferir, para registrar. Correto? E meu nome. Agora o que mudou? O vendedor terá mais 60 dias para comunicar a venda. Que não era assim. Ele também tinha 30. Agora ele tem 60. Ele tem 60 com 30, 90. Quer dizer que ele tem até 90 dias para comunicar a venda. O vendedor, entendeu? Então o que mudou? Isso aí mudou. E será infração leve. Se você passou esse prazo aqui, antes você pagava uma multa, né? Mas não tem como recorrer, mas você pagava uma multa. Aí você pagava a multa porque em 30 dias você não efetuou a transferência. Agora, e era grave 5 pontos, né, na carteira, né? E você tinha 30 dias. Agora não, o vendedor tem 90 dias e a infração leve. Matheus, encerrando aí, né? Vai mandar um abraço aí pra turma aí e tal. Vou mandar um abraço pro pessoal que mandou mensagem pra verdade. gente. Depois que o prazo já tinha acabado, né, das mensagens. Então vou mandar um abraço pra Dona Nice, mandar um abraço pro Paulo lá do Mercado HL. Paulo, um abração, Paulo. E o outro nome aqui que você tinha mandado com um monte de frase eu perdi. Mas fica aí o lembrete, né? Mas é aquele pessoal que mandou pra gente as frases. E obrigado por ter participado, né? Mesmo depois que não deu tempo, a gente acabou tendo, graças a Deus, bastante gente participando. Então eu vou colocar do Paulo aqui hoje. Opa!
E vamos lá, Paulo. Tem a da Dona Nice também, vou colocar no próximo programa. Beleza. Esse aqui é do Paulo que ele falou pra gente. Um abraço aí, eu tinha Paulo. Falar aqui nas páginas. Vamos lá, Paulo. Eu vi sobre um quiz, né, que tá na página aí do Direito do Trânsito, né, na página da Rádio Difusora, sobre a Semana Nacional do Trânsito, né, pra gente deixar uma mensagem, né, pra escrever uma mensagem. O Paulo que é ciclista. Que, assim, né, no meu ponto de vista, acho que é a única forma da gente prevenir, né, e até mesmo impedir, né, que os acidentes de trânsito aconteçam, né, entre os motoristas, pedestres, ciclistas, né, todos, né, que usufruem das vias aí. Eu acho que é a conscientização, né. Acho que assim, a conscientização que eu falo que se todos, né, compreendessem as leis e as respeitassem, né, todos que eu falo, assim, os motoristas, os pedestres, os ciclistas, né, os motociclistas, acho que se todos entendessem as leis e respeitassem as leis, diminuíam, acho que quase ao zero, né, as possibilidades de que os acidentes acontecessem. Então, acho que esse dia, né, 25 de setembro, né, que é o Dia Nacional do Trânsito, eu acho que ele foi criado mais para isso mesmo, né, para despertar o interesse, né, das pessoas, de todos, né, das pessoas que procurassem saber um pouco mais sobre as leis, né. Então, assim, eu acho que se esse despertar, né, todo motorista, pedestre, né, todo mundo aí, acho que na hora que tivesse um tempinho, que poderia saber um pouco das leis de trânsito, né, que lesse um pouquinho sobre as leis do trânsito. E hoje a gente consegue de tudo, né, na internet, você digita lei de trânsito, você vai ver vários artigos, né, vai ver várias coisas. Então acho que se todo mundo respeitasse aquilo que lê, né, eu pedestre, soubesse das minhas leis que eu tinha que respeitar como pedestre, nada aconteceria, né, eu como ciclista, as leis do ciclista, o motorista, as leis dos motoristas, né, eu acho que diminuiriam muito. Então, acho que a mensagem, né, que eu tenho para deixar é mais a conscientização. Acho que se todos fossem conscientizados, né, da importância das leis de trânsito, eu acho que diminuiria bastante. Muito bem, certo? Isso aí, Paulo. Certinho, né? Muito bom, Paulo, um abraço. E vai ter gente que vai falar assim, mas já passou e falou do dia 25, mas como eu disse em outro programa que eu fiz com outro tema, né, do Setembro Amarelo, é o seguinte, a Semana Nacional do Trânsito, ela é importante, isso. Ela é uma forma de conscientização e uma forma de chamar a atenção, né, naquele momento, mas é um tema, o trânsito é um tema que está no nosso dia a dia todos os dias do ano, não só na Semana Nacional do Trânsito. Essa semana é um puxãozinho de orelha na gente, assim, para a gente prestar um pouquinho mais de atenção, mas vale para o nosso dia a dia, qualquer dia do ano. Gente, um abraço. Um abraço, tchau, gente. A Difusora FM apresentou Direito de Trânsito com Ronaldo César.